Fala, meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Galera, seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é sobre a germinação de sementes, né? Por que a gente deve germinar no escuro? Qual semente que deve ir para o escuro e qual semente não precisa ir para o escuro? Isso causa algumas dúvidas nas pessoas. Qual o tempo, né? Quanto tempo, quantas horas eu tenho que deixar essa semente no escuro e algumas outras dúvidas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Bom, primeiramente, nem todas as sementes precisam ir para o escuro para que haja a germinação. Então, por exemplo, qual tipo de semente eu devo colocar no escuro? São as sementes nuas, né? Então, o que são as sementes nuas? São aquelas sementes normais, sementes que você compra em pacotinho. Vou até deixar uma foto aqui no lado. Então, essas sementes, que são chamadas de sementes nuas, elas precisam, né, da escuridão. Então, o que acontece? O que nós fazemos na hidroponia, né? Principalmente quem trabalha com a espuma fenólica? A gente coloca, né, pega as sementinhas, coloca ali na espuma fenólica, nós colocamos algo por cima, por exemplo, um plástico preto, um saco de lixo, por exemplo, você pode colocar dentro de uma gaveta, enfim, só para induzir a germinação, né? Então, o que acontece? Por que induz a germinação você colocando no escuro? No ambiente natural ali da planta, né, o que acontece? A semente ela tá ali debaixo da terra. Quando você joga um pouco de água, né, você umedece a terra, a planta tem tudo que ela precisa para germinar, a sementinha, né? Ela está na escuridão, ela está debaixo da terra e ela tem umidade. Então, na espuma fenólica, o que acontece? Quando a gente semeia as nossas sementinhas nuas, essas sementes elas ficam em exposição, né, à luz. Então elas não estão no escuro. Então por isso que a gente coloca algo por cima, coloca essa nossa bandejinha de semente, enfim, dentro de uma gaveta, para a gente simular como se essa sementinha tivesse enterrada, certo? Como se ela estivesse no ambiente natural dela, né? Então, quando você faz isso, você coloca ela na espuma fenólica, coloca no escuro e molha um pouquinho, então você está dizendo para a planta, ó, você já está enterrada, né, entre aspas, e você já tem umidade. Então você já proporcionou para essa plantinha o ambiente que ela precisa para germinar, certo? Então é como se ela estivesse ali na terra, no escurinho, com umidade, tá? Então por isso que é importante, né, as sementes nuas a gente levar para o escuro para poder fazer essa germinação. E nós temos as sementes peletizadas, tá? O que é semente peletizada? Para quem não conhece, tem um vídeo aqui no canal falando sobre elas. A semente peletizada nada mais é do que as sementes nuas, certo? Revestida por uma cápsula, ok? Então, né, é chamada de peletização, né? Então, existe uma cápsula que vai por cima dessa semente para proteger a semente, né? Então, essa semente peletizada é bem fácil trabalhar com ela. Ela é uma semente maior, mais fácil de você manejar ali, né? Então, assim, é muito bacana. A taxa de germinação dela é bem mais alta. Mas o que acontece? Como essa sementinha ela já está encapsulada, ela está protegida, né? Ela já está automaticamente no escuro, né? Essa sementinha ela já está como se ela estivesse enterrada, tá? Então ela já está encapsulada, ela já está no escuro. Então a semente peletizada não precisa levar para o escuro para que ocorra a germinação dela. Então se você, né, tem um costume aí, gosta das sementes peletizadas, você pode até fazer o teste. Já fiz testes aqui em casa, peguei algumas variedades, a mesma variedade, no mesmo dia coloquei para germinar tanto na claridade quanto no escuro, e elas germinaram, né, juntas. Por exemplo, a alface, em torno de 24 horas a germinação já ocorre. Então não teve diferença alguma, tanto na claridade, mesmo direto no sol, ou na escuridão, né, coberta ali. Não teve diferença alguma. Então a semente peletizada não tem a necessidade de você colocar ela no escuro para fazer a germinação, certo? Só que o que acontece? O interessante é que você também não coloque, né, no caso da semente peletizada, não coloque direto no sol para que ela germine. O que acontece? Dependendo da sua região, né, então a questão da hidroponia, a questão de plantar, né, gente, é um pouco complicado porque, né, no Brasil a gente tem muitos climas muito diferentes, né, uma variedade muito boa de temperaturas.
E o que acontece? Se você mora numa região muito quente, pode ser que você colocando a sua semente direto no sol para ela germinar, pode ser que aconteça um cozinhamento, né? Ela vai cozinhar ali a sua plantinha e ela não vai conseguir se desenvolver, então ela acaba morrendo. Então pode ser que quando ela germinar, se tiver muito sol, às vezes a temperatura da água pode estar quente, então ela pode cozinhar e a plantinha vai morrer, né? Ela não vai se desenvolver. Então o que seria o ideal? Mesmo a semente peletizada, não precisando levar ela para o escuro, você faz a germinação na sombra. Você pode germinar num local ali fresco, arejado, longe do sol, certo? Se for fazer na lâmpada LED, se você aí tem uma estufinha, você produz as suas mudas na lâmpada LED, aí não tem problema, tá? No caso da semente peletizada. Pode colocar direto na lâmpada que vai ser tranquilo. Agora, no caso, se você produz suas mudas no sol, então é interessante que mesmo a semente peletizada não precisa levar para o escuro, mas leva ela na sombra, tá? Então, por exemplo, um local como esse aqui, sombreado, você coloca ali sua espuma fenólica, sua semente peletizada, molha um pouquinho ali com a sua solução nutritiva ou só com água também, se você quiser, e você vai fazer a germinação ali. Normalmente 24 horas. Quando você vê que a sementinha abriu, que a plantinha já começou a sair, né, da cápsula ali da semente peletizada, aí sim você pode levar para o sol, né? Aí, claro, aí vai depender da sua região, às vezes muito quente, pode ser que você só leve para o sol da manhã, que é um sol mais tranquilo, uso de sombrite, né? Aí tem todos esses detalhes para poder ajudar a sua plantinha a se desenvolver, tá? Então, assim, primeiramente, semente nua tem que ir para o escuro, tá? Se você tentar germinar diretamente na claridade, provavelmente não vai germinar, uma ou outra vai germinar, então a taxa de germinação vai ser muito menor. Então, semente nua, leva para o escuro. Semente peletizada, não precisa ir para o escuro, porém, germina ela ali num local tranquilo, tá? Na sombra, um local ali sombreado, né? Que daí vai dar muito certo, tá? E a outra questão, quanto tempo que eu tenho que deixar, né, essa semente, no caso a semente nua, né? Quanto tempo eu tenho que deixar ela no escuro? E isso causa muitas dúvidas nas pessoas. E o que acontece? Às vezes as pessoas acabam passando do tempo, deixando muito tempo essa semente no escuro, e o que vai acontecer? Ela espiga, né? A gente chama ali de a planta espigou, a planta ficou caneluda, que na verdade é o estiolamento, né? Então a plantinha, em busca da luz, ela começa a crescer demais. Então, se você passar do tempo, você deixar muito tempo no escuro, essas sementes cruas, e tanto as nuas, né, as peletizadas também, enfim, se você colocar no escuro também, se passar do tempo, por exemplo, vamos pôr ali uma rúcula. E por que é um pouco complexo? Porque cada semente, cada variedade, ela germina num determinado tempo. Por exemplo, a rúcula é muito rápida de germinação. Eu já germinei rúcula com 12 horas aqui. Então eu coloquei, por exemplo, 8 horas, né? No dia seguinte, às 8 horas, ela já estava germinada. Então é muito rápida. Já algumas outras variedades, às vezes você pega uma salsinha, uma cebolinha, dependendo ali, pode ser 5 dias, 7 dias. Então você consegue olhar atrás da semente, do pacotinho que você comprou, né? Na internet você encontra informação sobre assim, qual o tempo de germinação dessa planta, para você poder ficar um pouco ali ligado, né? Mais ou menos quanto tempo você vai deixar no escuro. Então, por exemplo, a rúcula é muito rápido. Se você colocou a rúcula hoje, vamos pôr ali 6 horas da tarde. No outro dia, pode ser que no outro dia de manhãzinha, ela já vai ter germinado. Então daí você já tem que tirar ela do escuro. Quando você vê que a semente ela já abriu e a plantinha começou a sair da sementinha, você já tem que levar ela para claridade. Ou para a lâmpada, se você tiver uma estufinha, ou já leva para o sol, né? Alface, aí vai depender da alface. Pode ser 24 horas, 48, pode ser 3 dias, 5 dias, vai depender aí também da semente que você vai estar usando, da variedade. Então, sempre bom olhar atrás ali, olha a informação da semente para você saber quanto tempo que ocorre a germinação dela, certo? Mas o importante é que você sempre esteja de olho nessa sua planta, nessa sua semente. Então, às vezes, acontece da pessoa colocar muita sementinha para germinar, muitas variedades, bota lá no escuro. Aí deixa 1, 2 dias. Quando chega lá para olhar, tá aquele monte de plantinha germinada, tudo compridona, tudo espigada. E o que acontece? Essa planta, ela já não vai ser uma planta legal, principalmente se for o alface, né? O alface, se ele já ficar muito comprido, ele vai ficar comprido para o resto da vida. Mesmo que você permaneça com aquela plantinha, se ela for uma plantinha caneluda, ela vai ficar caneluda para sempre, até o final ali, até o dia da colheita.
No caso da alface, não é legal você ter uma alface compridona desse jeito, não é? Então, se você vai fazer germinação no escuro, fique atento. De acordo com o que você colocou ali para germinar, você tem que estar sempre olhando, tá? Olha ali umas 2 vezes por dia, fica sempre monitorando. A semente abriu, a plantinha começou a aparecer, já pode tirar do escuro, porque é muito rápido. Se você deixa ali no escuro, as horas vão passando e essa plantinha, como ela está... imagine o seguinte, é como se essa planta estivesse lá no fundo da terra, né? Ela está lá no fundinho da terra. O que acontece? Imagina dessa forma aqui, a sementinha está aqui embaixo e a terra está aqui em cima. Essa plantinha germinou, o que vai acontecer? Ela está no escuro. Enquanto ela está no escuro, ela está crescendo. Ela vai subindo como se ela estivesse saindo da terra e até ela chegar para fora da terra. Quando ela encontra claridade, aí ela para de esticar, né? Agora, se você plantou na sua espuminha fenólica, você deixou passar do escuro, enquanto ela estiver no escuro, ela está crescendo, ela não vai parar de crescer. A hora que você vê, você já tem uma árvore lá dentro da sua gaveta, né? E não vai ser legal, né? Então, assim, o segredo é ficar de olho. O segredo da germinação no escuro é sempre você ficar atento, tá? Não tem uma regra, é 24 horas, é 48 horas que deixa no escuro. Não tem regra. A regra, na verdade, é o seguinte: fica no escuro até a semente abrir. Essa é a única regra. A semente abriu, sendo peletizada ou sendo a semente nua. Abriu, tira do escuro, tá? E lembrando, semente nua leva para o escuro sempre. A peletizada não precisa. A peletizada, só você germinar ali na sombra, tranquilo, não precisa cobrir, não precisa fazer nada. Só colocar a sua semente ali ou no substrato ou na espuma fenólica, molhar e ela já vai acontecer a germinação. Beleza? Então é isso aí, espero, né, poder ter ajudado. Eu sei que muita gente tem dúvida quanto a isso, né? É um assunto aí que a produção de muda realmente é um assunto muito legal e às vezes gera muita dúvida nas pessoas, né? Ainda mais em quem está começando. Então eu resolvi fazer esse vídeo aí para poder passar, né, mais algumas dicas para vocês. Tá bom? Então gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, lembra de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.